E agora, no nosso quadro de saúde, eu convidei novamente o cardiologista Dr. Matheus Scaff para explicar um pouquinho para a gente sobre um teste muito chamado de teste de esteira. Ele tem um outro nome, mas o doutor vai explicar para a gente as finalidades, os benefícios de realizar esse teste, que é bem importante esse exame. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Núbia. Boa tarde, telespectadores. Isso mesmo, muito importante na cardiologia, né? É um exame que a gente realiza praticamente todos os dias. Ele tem N finalidades, lógico, algumas mais, outras um pouquinho menos, mas nos ajuda muito em todos os dias, em muitos pacientes. Então, é um exame muito utilizado. Então, doutor, para a gente iniciar, explica para a gente o que então é o teste ergométrico, que esse é o nome utilizado dele, então. Isso mesmo, teste ergométrico. O teste ergométrico é um teste de esforço, né? Então, a gente vai esforçar o nosso paciente, levar ele a uma realização de exercício físico, tudo isso monitorizado, né? Monitorizado, eu digo, em relação ao coração e alguns testes também em relação à função pulmonar. Que daí muda um pouquinho o nome, não é só teste ergométrico, mas é a ergoespirometria, tá? Então muda um pouquinho o nome em relação a isso, porque além da monitorização cardíaca, tem-se também uma máscara que vai fazer a leitura dos gases que são coletados, seja na hora da inspiração, como também na hora da expiração, para poder fazer uma melhor análise em relação à função cardiopulmonar. Uhum. E doutor, como que deve ocorrer a preparação para esse teste? Então, tem que ter todo um cuidado do paciente antes? Isso, então eu sempre falo para os nossos pacientes, alguns deles chegam na clínica já pedindo o teste ergométrico, né? Logo assim, de cara, na primeira vista. E eu sempre oriento eles que não é o ideal, não é o que eu faço no dia a dia, né? Não é o indicado. Por quê? Tem vários pacientes que precisam passar por consulta e esses pacientes, alguns deles, a gente nem pede o teste ergométrico por várias contraindicações que pode ter para esses pacientes, né? Então, sempre o indicado inicialmente é passar pela consulta com o cardiologista de confiança, ele vai estar te orientando e, se for o caso, então, ele sim vai indicar o teste ergométrico. Então, não são para todos. Grande maioria dos nossos pacientes nós pedimos, mas não para todos. Uhum. É importante até essa conversa, né, doutora, até para definir, porque às vezes o paciente vai não, eu quero fazer esse teste, e aí na conversa contigo, enfim, vai ver, não, mas não é aqui, precisa fazer outros exames que vão ser melhores, mais complementares também, né? Isso mesmo. Então, estabelecemos ali na consulta, primeiro o que é que está acontecendo, né? A gente precisa conhecer o paciente, conhecer os sintomas do paciente, o quadro clínico desse paciente, para daí sim a gente indicar ou não o teste ergométrico. A gente indica sim para muitos pacientes, né? As indicações são várias, né? Nós vamos comentar um pouquinho, mas para alguns outros, onde já na primeira consulta nós já observamos, já diagnosticamos alguns detalhes onde o teste ergométrico é contraindicado, esses pacientes a gente pede outros exames, né? Então, não são para todos. E doutor, então tocando já nesse assunto, pegando o gancho que você colocou aqui pra gente, quais então são as indicações para realizar esse teste? O teste ergométrico, tá? O teste ergométrico, a principal indicação na cardiologia é em relação à investigação de isquemia. O que é isquemia? É o entupimento nas artérias do coração, né? Então a gente vai tentar investigar, chegar ali ao diagnóstico ou não de possível isquemia, né? Que é esse entupimento. E o teste ergométrico, através do exercício físico, onde a gente faz o coração estressar, a gente estressa ele, porque ele precisa trabalhar mais. Quando esse coração é estressado ao exercício físico, às vezes aquele entupimento na artéria não deixa com que o fluxo de sangue seja o necessário para manter esse coração trabalhando bem. E com isso,
muda muito o traçado no eletrocardiograma, que é através do eletrocardiograma no teste que a gente consegue detectar ou não essa variação, né? Essa alteração no exame, e aí sim a gente investigar um pouco mais. Por isso que nós chamamos que o teste ergométrico, ele não é um teste anatômico, eu não vejo dentro da artéria, mas ele é um teste funcional, onde eu vejo se o coração está reclamando ou não quando ele é estressado. Além da isquemia, nós também podemos avaliar a questão de pressão arterial. Se a pressão arterial do nosso paciente está indo bem durante o teste ou não, porque há variações, há oscilações da pressão durante o teste. A gente consegue avaliar se a frequência cardíaca dele também está tendo a oscilação esperada, se ele tem arritmias ou não, né, durante o teste, e até mesmo algumas outras condições benignas, né, como síncopes, que são desmaios, tonturas, lipotímias, que é o pré-desmaio, em alguns pacientes que têm essa queixa, se isso também pode estar relacionado com o esforço físico. E para a gente contar, doutor, como que funciona então o teste? O paciente vai lá, como que é toda essa parte da funcionalidade, então? Porque acho que é uma dúvida também, né? Sim. Muitos pacientes têm essa dúvida, chegam muito temerosos, alguns, né? E a nossa função é orientar que o exame é para nos auxiliar, então ele não pode ser um sofrimento, né? Antes de realizar. Né? Porque depois da realização, eu concordo que fica um pouco cansado. O teste de esteira, o teste ergométrico, ele vai começar. É como uma esteira de academia. Né? Porém, ali durante o teste, aos pouquinhos, a gente vai aumentando tanto a velocidade da esteira, como também a inclinação dela. Então, vai chegar num ponto que às vezes o paciente vai estar correndo na subida, né? E essa é uma atividade que realmente vai forçar o coração. E forçando o coração, tudo isso lembrando que está num ambiente monitorado, né? A gente vai conseguir identificar essas questões, essas alterações, ou não, né? Para a gente poder orientar melhor o nosso paciente. E esse tempo do teste, doutora, é conforme o paciente vai correspondendo, ou digamos assim, o que ele aguenta, como que é? Isso. Geralmente, o teste de esteira, ele tem alguns objetivos que nós precisamos que o paciente chegue. Tá? Nós temos a frequência cardíaca máxima, que é onde ele chega ou pode chegar, né? E ali, sim, não tem benefício a gente continuar o exame aumentando a frequência, visto que a partir dali aumenta muito os riscos de arritmia. Então, ele chegando na frequência cardíaca máxima, geralmente nós paramos o exame. Ou se ele chega a ter algum sintoma que compromete a continuidade do exame. Então, seja ali a exaustão, seja uma dor muscular que ele não consegue aguentar, né? Seja uma falta de ar muito intensa, dor no peito, ou até mesmo tem alguns pacientes que não têm essa percepção, até mesmo deles mesmos, mas como a gente faz o exame diariamente, a gente consegue identificar quando esse paciente já está quase saindo fora da esteira, para que a gente possa parar o exame. Então, são vários fatores que podem interromper o exame. Via de regra, na maior parte deles, é o paciente que interrompe, né? Doutor, cheguei no meu limite, vamos parar por aqui. E ali eu já consigo fazer uma boa análise, na maior parte dos casos. Outros chegam na frequência máxima e nós paramos também. Né? E no caso dessa análise, doutor, que foi identificado alguma questão, através desse teste é traçado o tratamento, ou que nem como o doutor falou, é feito outros exames, no caso eletrocardiograma, como que funciona? Isso. A depender do que for identificado, a gente vai continuar essa investigação, na maior parte das vezes, mais uma vez. Então, ele chegando ali a ter uma alteração, vamos dizer, relacionada à isquemia, a entupimentos, eu preciso daí ter maiores dados,
de que aonde é isso, o tamanho disso e até mesmo se realmente tem isso, né? Que muitas vezes o teste ergométrico ele altera o exame e não se observa realmente lesão para isso. Não muitas vezes, em algumas pequenas vezes. O exame do teste ergométrico ele tem uma sensibilidade do exame muito boa e uma especificidade muito boa. Gira em torno de 70% a 80%, né? Então, é uma minoria dos casos que a gente não detecta. Ou seja, às vezes tem entupimento e eu não consigo detectar no teste ergométrico. É uma minoria dos casos. Porém, nós temos outros artifícios que, se acaso a suspeita continue, a gente sim continua investigando. Então, geralmente o teste ele me ajuda para em vários fatores, mas quando altera, geralmente eu preciso de outros exames. Doutor, quero te agradecer mais uma vez por dar um tempo lá no consultório, vir aqui mais uma vez no nosso programa com as explicações tão importantes para a gente cuidar do nosso coraçãozinho. Obrigada. Isso aí, obrigado a você, Núbia, obrigado aos telespectadores e à RIC TV Record. Muito obrigado. É isso, gente. Esse foi o nosso quadro de saúde, com as explicações, então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse teste. E agora, no nosso quadro de saúde, eu convidei novamente o cardiologista Dr. Matheus Scaff para explicar um pouquinho para a gente sobre um teste muito chamado de teste de esteira. Ele tem um outro nome, mas o doutor vai explicar para a gente as finalidades, os benefícios de realizar esse teste, que é bem importante esse exame. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Núbia. Boa tarde, telespectadores. Isso mesmo, muito importante na cardiologia, né? É um exame que a gente realiza praticamente todos os dias. Ele tem N finalidades, lógico, algumas mais, outras um pouquinho menos, mas nos ajuda muito em todos os dias, em muitos pacientes. Então, é um exame muito utilizado. Então, doutor, para a gente iniciar, explica para a gente que então é o teste ergométrico, que esse é o nome utilizado dele, então. Isso mesmo, teste ergométrico. O teste ergométrico é um teste de esforço, né? Então, a gente vai esforçar o nosso paciente, levar ele a uma realização de exercício físico, tudo isso monitorizado, né? Monitorizado, eu digo, em relação ao coração e alguns testes também em relação à função pulmonar, que daí muda um pouquinho o nome, não é só teste ergométrico, mas é a ergoespirometria, tá? Então, muda um pouquinho o nome em relação a isso, porque além da monitorização cardíaca, tem-se também uma máscara que vai fazer a leitura dos gases que são coletados, seja na hora da inspiração, como também na hora da expiração, para poder fazer uma melhor análise em relação à função cardiopulmonar. E doutor, como que deve ocorrer a preparação para esse teste? Então, tem que ter todo um cuidado do paciente antes? Isso, então eu sempre falo para os nossos pacientes, alguns deles chegam na clínica já pedindo o teste ergométrico, né? Logo assim, de cara, na primeira vista. E eu sempre oriento eles que não é o ideal, não é o que eu faço no dia a dia, né? Não é o indicado. Por quê? Tem vários pacientes que precisam passar por consulta e esses pacientes, alguns deles, a gente nem pede o teste ergométrico por várias contraindicações que pode ter para esses pacientes, né? Então, sempre o indicado inicialmente é passar pela consulta com o cardiologista de confiança, ele vai estar te orientando e, se for o caso, então, ele sim vai indicar o teste ergométrico. Então, não são para todos. Grande maioria dos nossos pacientes nós pedimos, mas não para todos. É importante até essa conversa, né, doutora, até para definir, porque às vezes o paciente vai não, eu quero fazer esse teste, e aí na conversa contigo, enfim, vai ver, não, mas não é aqui, precisa fazer outros exames que vão ser melhores, mais complementares também, né? Isso mesmo. Então, estabelecemos ali na consulta, primeiro o que é que está acontecendo, né? A gente precisa conhecer o paciente,
conhecer os sintomas do paciente, o quadro clínico desse paciente, para daí sim a gente indicar ou não o teste ergométrico. A gente indica sim para muitos pacientes, né? As indicações são várias, né? Nós vamos comentar um pouquinho, mas para alguns outros, onde já na primeira consulta nós já observamos, já diagnosticamos alguns detalhes aonde o teste ergométrico é contraindicado, esses pacientes a gente pede outros exames, né? Então, não são para todos. E doutor, então tocando já nesse assunto, pegando o gancho que você colocou aqui pra gente, quais então são as indicações para realizar esse teste? O teste ergométrico, tá. O teste ergométrico, a principal indicação na cardiologia é em relação à investigação de isquemia. O que é isquemia? É o entupimento nas artérias do coração, né? Então a gente vai tentar investigar, chegar ali ao diagnóstico ou não de possível isquemia, né? Que é esse entupimento. E o teste ergométrico, através do exercício físico, onde a gente faz o coração estressar, a gente estressa ele, porque ele precisa trabalhar mais. Quando esse coração é estressado ao exercício físico, às vezes aquele entupimento na artéria não deixa com que o fluxo de sangue seja o necessário para manter esse coração trabalhando bem. E com isso muda muito o traçado no eletrocardiograma, que é através do eletrocardiograma no teste que a gente consegue detectar ou não essa variação, né? Essa alteração no exame, e aí sim a gente investigar um pouco mais. Por isso que nós chamamos que o teste ergométrico, ele não é um teste anatômico, eu não vejo dentro da artéria, mas ele é um teste funcional, onde eu vejo se o coração está reclamando ou não quando ele é estressado. Além da isquemia, nós também podemos avaliar a questão de pressão arterial. Se a pressão arterial do nosso paciente está indo bem durante o teste ou não, porque há variações, há oscilações da pressão durante o teste. A gente consegue avaliar se a frequência cardíaca dele também está tendo a oscilação esperada, se ele tem arritmias ou não, né, durante o teste, e até mesmo algumas outras condições benignas, né, como síncopes, que são desmaios, tonturas, lipotímias, que é o pré-desmaio, em alguns pacientes que têm essa queixa, se isso também pode estar relacionado com o esforço físico. E para a gente contar, doutor, como que funciona então o teste? Uhum. O paciente vai lá, como que é toda essa parte da funcionalidade, então? Porque acho que é uma dúvida também, né? Sim. Muitos pacientes têm essa dúvida, chegam muito temerosos, alguns, né? E a nossa função é orientar que o exame é para nos auxiliar, então ele não pode ser um sofrimento, né? Antes de realizar. Né? Porque depois da realização, eu concordo que fica um pouco cansado. Uhum. O teste de esteira, o teste ergométrico, ele vai começar. É como uma esteira de academia. Uhum. Né? Porém, ali durante o teste, aos pouquinhos, a gente vai aumentando tanto a velocidade da esteira, como também a inclinação dela. Então, vai chegar num ponto que às vezes o paciente vai estar correndo na subida, né? E essa é uma atividade que realmente vai forçar o coração. Uhum. E forçando o coração, tudo isso lembrando que está num ambiente monitorado, né? A gente vai conseguir identificar essas questões, essas alterações, ou não, né? Para a gente poder orientar melhor o nosso paciente. E esse tempo do teste, doutora, é conforme o paciente vai correspondendo, ou digamos assim, o que ele aguenta, como que é? Isso. Geralmente, o teste de esteira, ele tem alguns objetivos que nós precisamos que o paciente chegue. Tá? Nós temos a frequência cardíaca máxima, que é onde ele chega ou pode chegar, né? E ali, sim, não tem benefício a gente continuar o exame aumentando a frequência, visto que a partir dali aumenta muito os riscos de arritmia. Então, ele chegando na frequência cardíaca máxima, geralmente nós paramos o exame. Ou se ele chega
a ter algum sintoma que compromete a continuidade do exame. Então, seja ali a exaustão, seja uma dor muscular que ele não consegue aguentar, né? Seja uma falta de ar muito intensa, dor no peito, ou até mesmo tem alguns pacientes que não têm essa percepção, até mesmo deles mesmos, mas como a gente faz o exame diariamente, a gente consegue identificar quando esse paciente já está quase saindo fora da esteira para que a gente possa parar o exame. Então, são vários fatores que podem interromper o exame. Via de regra, na maior parte deles, é o paciente que interrompe, né? Doutor, cheguei no meu limite, vamos parar por aqui. E ali eu já consigo fazer uma boa análise, na maior parte dos casos. Outros chegam na frequência máxima e nós paramos também. Né? E no caso dessa análise, doutor, que foi identificado alguma questão, através desse teste é traçado o tratamento, ou que nem como o doutor falou, é feito outros exames, no caso eletrocardiograma, como que funciona? Isso. A depender do que for identificado, a gente vai continuar essa investigação, na maior parte das vezes, mais uma vez. Então, ele chegando ali a ter uma alteração, vamos dizer, relacionada à isquemia, a entupimentos, eu preciso daí ter maiores dados de que aonde é isso, o tamanho disso, e até mesmo se realmente tem isso, né? Que muitas vezes o teste ergométrico, ele altera o exame e não se observa realmente lesão para isso. Não muitas vezes, em algumas pequenas vezes. O exame do teste ergométrico, ele tem uma sensibilidade do exame muito boa e uma especificidade muito boa. Gira em torno de 70% a 80%, né? Então, é uma minoria dos casos que a gente não detecta. Ou seja, às vezes tem entupimento e eu não consigo detectar no teste ergométrico. É uma minoria dos casos. Porém, nós temos outros artifícios, se acaso a suspeita continue, a gente sim continua investigando. Então, geralmente o teste ele me ajuda para em vários fatores, mas quando altera, geralmente eu preciso de outros exames. Doutor, quero te agradecer mais uma vez por dar um tempo lá no consultório, vir aqui mais uma vez no nosso programa com as explicações tão importantes para a gente cuidar do nosso coraçãozinho. Obrigada. Isso aí, obrigado a você, Núbia, obrigado aos telespectadores e à RIC TV Record. Muito obrigado. É isso, gente. Esse foi o nosso quadro de saúde, com as explicações, então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse teste.